Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, João Batista na voz de Angélica Lopes. Para dar fechamento ao capítulo Anjos e Demônios, né, no livro 2º, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, falando sobre os espíritos. E nós vamos fechar esse capítulo hoje com a presença de Américo. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa grande rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos à Luz na Penumbra. E já que hoje é Natal, um Feliz Natal a todos vocês. Astênio. Cada dia tá animado, uma página, né? nova no livro da nossa vida. Bota animação nisso. E Dario, tudo bom? Olá, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez aqui reunidos, especialmente nesse dia de Natal, para mais uma conversa sobre o Livro dos Espíritos. Pois é. E nós vamos fechar a questão dos demônios. Será que a gente consegue responder à pergunta de Kardec? Há demônios no sentido que se dá essa palavra? Será que nós conseguimos? Para dar início ao nosso estudo aqui dos 2 últimos parágrafos, vou convidar o Astênio para iniciar a nossa palavra. Então vamos lá, né? Então nós estamos agora em comentários feitos por Kardec depois dele ter ouvido a opinião dos espíritos, né? Ele perguntou se havia demônios no sentido que se dá a essa palavra. Eles disseram, né, que se houvesse demônios, seriam obra de Deus, e Deus não seria justo se tivesse criado seres eternamente votados ao mal, etc. Né? E aí diz que se há demônios, só em mundos inferiores como o nosso. Né? E aí agora Kardec vai complementando os comentários dele, dizendo assim: os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, né? O que os homens fizeram com os demônios, do mesmo modo que fizeram com os anjos, né? Ele fala assim: da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, que seriam os anjos, né? Seres privilegiados, porque Deus não me criou anjo também, eu não estaria passando esse sufoco todo, né? Então, da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Então, seria uma lógica, né? Se Deus pôde criar seres perfeitos desde toda a eternidade, também criaria, né, seres maus. Pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros. Então aqui Kardec chega na doutrina espírita propriamente dita. Pela palavra demônio se deve entender, pois, entender os espíritos impuros. Logo, quem somos nós? Espíritos impuros. Então, eventualmente, poderemos nos enquadrarmos no conceito de demônios, né? Agora eu fiquei preocupado. Fico preocupado, né? Então, pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome. Então, aquela ideia de espíritos malfazejos, muitas vezes existem espíritos impuros que se enquadram perfeitamente no conceito de demônio, né? Bom, não, que muitas vezes não vale mais que as entidades designadas por esse nome, com a diferença, porém, de que seu estado é transitório. Então, são entidades, espíritos impuros, que se encaixam perfeitamente no conceito de demônio, tendo visto as suas atitudes. Entretanto, esses demônios, que no sentido relativo existe, não existe no sentido absoluto, o estado deles é transitório, daí ser relativo. São os espíritos imperfeitos. Os demônios, segundo a doutrina espírita, são os espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas. Então aqui não são espíritos se rebelando contra Deus, mas se rebelando contra as provas. São os espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas, que devem suportar,
e que por isso as sofrem por mais tempo, já que se rebelam, sofrem por mais tempo, mas que também alcançarão a perfeição desde que o queiram. Então, alcançar a perfeição não é uma questão de tempo, é uma questão de querer, né? Enquanto a criatura não quer, por mais tempo que ela tenha, ela não alcança a perfeição. As pedras são pedras desde toda a eternidade, porque elas não têm querer, né? Então, poder-se-ia, então, aceitar a palavra demônio com esta restrição. Então, Kardec diz, é possível aceitar a palavra demônio com esta restrição, de que é um estado temporário e não definitivo, né? Porém, como a entendem atualmente, poderia induzir ao erro. A palavra demônio, como entendem atualmente, poderia induzir ao erro, levando à crença na existência de seres especiais criados para o mal. Então, seres especiais criados para o mal é que a doutrina espírita não admite. Seres maléficos e que induzem seres encarnados ou desencarnados ao erro, esses seres a doutrina espírita admite que existam, né? Inclusive Kardec indaga no Livro dos Espíritos por que os espíritos inferiores induzem ou querem induzir os homens ao erro. Aí Kardec fala assim, uma vez que os espíritos dizem, né, uma vez que eles estão em sofrimento, eles querem levar outros ao sofrimento. Ninguém quer ficar sofrendo sozinho, né? Mas como a resposta é longa, eu paro por aqui para outro prosseguir, né? Sim, com certeza, porque existe até uma questão a evolução nos leva, né, a essa prática, né? Fala, Américo. E o mais importante de tudo aqui, meus irmãos, é que nós vemos a palavra temporário. Isso aí é parte da misericórdia divina. Porque acreditar num ser que seja devotado eternamente ao mal seria algo extremamente maldoso da parte de Deus. E nós sabemos que Deus é soberanamente justo, não há possibilidade dele criar. E aí, quando eu faço o temporário, eu dou a possibilidade maravilhosa de todos se melhorarem. Quando acontece isso, preste atenção que Deus não está dando para nós um fardo, mas sim uma possibilidade de eu, através das minhas lutas, através da minha vontade dirigida para o bem, me melhorar a cada dia e me tornar um dia um espírito puro. Os demônios, como ele diz, são os espíritos temporariamente impuros. Temporariamente impuros. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está nos dando essa maravilhosa possibilidade de nós melhorarmos. Imaginem vocês, se todo mundo já nascesse com faculdade, com ensino médio, com tudo, como seria a nossa vida se todo mundo já tivesse tudo? Alguém já parou para pensar qual é o efeito na vida das pessoas quando elas recebem tudo com facilidade? Frequentemente a gente vê pessoas que por força de herança, por questões de família, acabam já nascendo e tendo tudo de mão beijada, como se diz aqui na vida material. E a gente precisa analisar esse aspecto. Olhe para a vida dessas pessoas e a gente percebe que, salvo uma ou outra exceção, porque a exceção mostra justamente uma pessoa também de muito boa vontade, que apesar de estar naquela situação, luta para se melhorar, mas salvo uma ou outra exceção, na prática, a maioria das pessoas que recebem já tudo, sem o seu próprio esforço, elas acabam caindo em algum momento. Tendem ao fracasso, né? Tendem ao fracasso em algum momento. Então é isso que Deus nos dá. Quando dizem aqui os espíritos para nós que são espíritos impuros ou temporariamente impuros, são espíritos que estão tendo a oportunidade de trabalharem para se melhorarem e um dia chegarem a espíritos puros. Fala, Dani. Eu comparo a um atleta de maratona, né? Deus não vai correr pelo atleta. Agora, esse atleta não começou correndo maratona, certamente. Ele foi treinando, se doutrinando para atingir aqueles 42 quilômetros, caindo, levantando, cansando, lesionando, se recuperando. Exatamente. Mas ele persistiu, né? Então, a nossa persistência, e é como foi falado aqui, o querer é poder, né? Então, você pode evoluir, mesmo porque Deus cria espíritos simples e ignorantes. Então, como você é criado, um dia você tem a ignorância do que é o mal e o bem.
Sim, e através dos tempos você vai vendo, vai aprendendo, vai conscientizando o que é o bem. Então cabe a nós mesmos deixarmos de ser esses demônios, entre aspas, né? Aliás, muita gente aí no meu passado me chamou, você é um demôniozinho. O verdadeiro Quem não é, né? Não Quem é? não é? Então, isso aí no aprendizado, no teu dia a dia, e eu aprendi isso, graças a Deus, a partir do momento que eu entrei para a doutrina espírita, comecei a estudar, porque o espiritismo é estudo. É estudo. Mesmo. Você evolui estudando, aprendendo, tá? Então, como eu quis, eu garanto que eu pelo menos meio degrau já subi desde que comecei no espiritismo. Não é mais um demônio completo. Não consegui chegar ainda na sola do pé de Jesus, mas um dia eu chego lá. Entendeu? Esse é o objetivo principal, esse é a meta, entende? Então, para alcançar qualquer meta, você tem etapas a cumprir. E eu chego, assim, eu vou dar um pitaquinho aqui com relação a essa questão do demônio em si. Esse parágrafo, ele me deixa claro o seguinte: demônio é pura nomenclatura, é questão de semântica, é questão de você definir, por exemplo, luz e sombra. Como é que eu vou definir o que é luz e o que é a sombra? Luz, uma coisa clara que te permite enxergar, que permite perceber as coisas. Sombra, a ausência da luz, uma coisa que te obstrui a visão, que você não consegue enxergar. Então, aí agora a gente passa. Vamos pegar a palavra demônio. Demônio, espírito em processo evolutivo, mas que ainda se encontra nas primeiras escalas evolutivas. Ainda na primeira fase, na primeira classificação que a gente estudou ao longo desse ano, né, que fala sobre espíritos impuros, aqueles que ainda estão sofrendo pelas suas próprias escolhas, certo? E anjos? Anjos são os espíritos que já alcançaram um patamar mais evolutivo, que não é o final da progressão espiritual, mas que é um dos mais altos que a gente tem conhecimento e que são denominados de anjos. Então, anjos e demônios são nomenclatura. São escalas evolutivas. Né? Dentro da escala evolutiva, que diz em que estágio nós estamos, nós nos encontramos. Mas nós, espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Vamos à nossa vinheta para dar sequência ao nosso estudo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E dando sequência aí no último parágrafo desse estudo, que foi, sinceramente, maravilhoso, né? E é um presente, né, pra gente, um presente de Natal, essa conclusão, e que ele possa realmente mudar um pouco da nossa linha de raciocínio e que a gente possa adentrar no próximo ano entendendo que não há o mal como uma entidade, exatamente, Américo, e sim como um processo no nosso aprendizado. E que ora nós somos maus, ora nós somos bons, né? Isso aí é mais importante até do que tudo. A Angélica finalizou a primeira parte antes da vinheta de uma forma maravilhosa, dizendo que nós precisamos ver em nós essa evolução que nos leva a anjos e demônios e que isso não acabou. Como nós estamos no meio termo ali, ora nós fazemos as crueldades e somos ainda capazes de, vez por outra, fazer crueldades e somos a afeição do demônio, e ora nós temos a coragem de enfrentar e fazer o bem e somos como os anjos. Então, nós estamos nesse passo transitório, que ora somos como demônios, ora somos como anjos. Entre a sombra e a luz. Isso, e a nossa grande tentativa da vida é justamente tentar a maior parte do tempo sermos como os anjos, né? E no último parágrafo que a Angélica pediu para eu ler, diz assim: Satanás
é evidentemente a personificação do mal sob a forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade e cuja única preocupação consistisse em contrariar os seus desígnios. O que ele está dizendo aqui? Não é possível acreditar que exista um ser que consiga lutar de igual para igual com a divindade, como a Angélica falou, da entidade. Não é possível acreditar que existe o mal como entidade que seja de igual para igual com Deus. Por quê? Porque sabemos que Deus é o Criador de tudo. Então não vai ser possível algum das suas criaturas terem a mesma potência que Ele. É óbvio que existem sim espíritos que ficam a maior parte do tempo devotados ao mal, que nós podemos considerar como demônios, mas não uma personificação do Satanás que seria de mesma potência que Deus. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as suas qualidades ou os seus defeitos. Nós criamos os demônios porque nós ainda temos a capacidade de fazer o mal. Então nós imaginamos os demônios como nós. Nós transferimos para eles as nossas características, projetamos neles as nossas características. Aliás, fazemos isso também com Deus. Achamos que Deus é capaz de se vingar, de ficar com raiva da gente, porque tudo aquilo que nós ainda temos a capacidade de fazer. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso. Aqui é só uma figura para poder mostrar o tempo. O que é o tempo? Para representar o tempo, utilizar um ancião, uma ampulheta, coisas que nos remetem ao tempo. Um jovem, por sinal, não passou um determinado tempo aqui na Terra para representar o tempo. Dá-se o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Os modernos representam os anjos ou espíritos puros por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e representam Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, emblema das paixões inferiores. Nós representamos eles como nós enxergamos e não como são, mesmo porque, como nós aprendemos, não existe esse Satanás. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Então o que eles estão dizendo? Que nós criamos o Satanás da forma que a gente enxerga, de uma forma bestial. A gente coloca no anjo aquela alegoria das asas, um ser limpo e radiante, né, cheio de luz, exatamente como nós imaginamos. E segundo o que a gente tem de bagagem para expressar a nível de palavras, a nível de semântica, um sentimento, uma sensação, uma coisa assim abstrata. Então, a gente, para tentar justificar ou tentar conceituar, né, um ser evoluído ou um ser ainda em processo de evolução, a gente vai caracterizando. Ou seja, o mal nos incomoda tanto que a gente o caracteriza de uma forma tão berrante, né, tão assim bestial, né, como o próprio texto diz, né? E o bem, a perfeição, ela se coloca como asa. Por quê? Por que existe a asa? Por que isso? Tá entendendo? Então é tudo uma forma alegórica que está dentro do nosso processo evolutivo, dentro da nossa experiência, dentro daquilo que a gente considera como uma coisa positiva ou uma coisa negativa. E aí a gente vai caracterizando. Mas isso não corresponde a uma essência verdadeira
dentro da espiritualidade, dentro da conceituação Deus. O que você considera? O que você acrescenta? Não, isso daí é como... É realmente uma forma alegórica, né? Quanto mais simples e ignorante, mais fácil é você acreditar nessas figuras criadas exatamente pela Igreja na Idade Média, entendeu? No final da Idade Antiga e início da Idade Média, para o controle da população, para a opressão da população, para não deixar eles se erguerem contra os dogmas dessa igreja. Essa que é a grande verdade. Então criaram essas figuras de Satanás, de Lúcifer, ou seja lá o nome que você queira dar, entendeu? Para meter medo no povo. Então, e quanto mais simples e ignorante, mais era a acreditação nesse tipo de figura, que na realidade são, como Kardec falou, espíritos em evolução, início de evolução. Simplesmente, que ainda se comprazem no mal, aquela história toda, até chegar à perfeitude que chegou Jesus. Nós temos uma escada muito grande para galgar, entendeu? Essa é a grande verdade. E eu acho que vale a pena destacar, nós estamos no finalzinho, né, que seriam espíritos que estariam numa faixa inicial de progresso, mas de natureza moral, porque nós temos demônios altamente sábios, né? Sim, sim. Então, a gente viu... Você chamou bem a atenção sobre isso. A gente viu no outro programa da gente a questão de os espíritos induzirem, mais ou menos sustentarem, que os teólogos que criaram essas ideias e tal poderiam ser considerados verdadeiros demônios, né? Uma vez que eles tornam um Deus justo e bom num Deus, né, despótico. E lembrando que a gente pode, né, sempre evoluir moralmente ou intelectualmente, nem sempre isso vai junto. Então é um perigo muito grande quando a gente evolui muito intelectualmente, que a gente tem uma capacidade danada de mexer com a mente das pessoas, de manipular, e a gente não evolui moralmente, porque a gente utiliza essa capacidade para o mal e não para o bem. E agora que nós estamos nesse finalzinho de ano, eu chamo cada um, querido irmão, querida irmã, para a gente fazer um compromisso. Que tal a gente começar agora, já para o ano que vem, a gente não deixar para depois? Vamos pegar agora ano que vem não. Nesse iníciozinho de ano, nesse finalzinho agora, que tal a gente fazer um ano diferente? A gente tentar abandonar esse demônio dentro de nós, esse ser que habita em nós, que ainda é capaz de fazer maldade, crueldade, grosseria, de ainda ficar irritado com tudo, de ainda tratar as pessoas com indiferença. Que tal acabar com esse nosso demônio? E nem ficar culpando os outros demônios pelas nossas demonices, né? Aceitar as nossas e tentar mudar. Praticamos erros e colocando a culpa no demônio. Né? Exatamente, transferindo para o outro aquilo que nos pertence, né? As responsabilidades. Eu acho que assumir as responsabilidades sobre as nossas escolhas, né? Eu acho que é fundamental e é um marco para quem quer estabelecer uma mudança. Final de ano sempre é aquela coisa de estabelecer mudanças para o próximo ano, estabelecer metas, não sei. E que seja, né, o estudo, como eu sempre coloco aqui, a ferramenta. Porque quanto mais você se esclarece, quanto mais você adquire conhecimento sobre quem é você, por isso que eu primo pelo autoconhecimento, você conhece quem é você e qual o teu papel na economia de Deus, né? Nesse mundo, né? O que você pode contribuir para que as coisas se modifiquem. Porque a gente pede muita mudança, mas que tipo de mudança nós estamos oferecendo? Vamos agradecer muito a Deus por essa oportunidade e pelo trabalho até aqui realizado e torcer para que no próximo ano possamos continuar com muita força e com muita união e com muito mais, trazendo muito mais esclarecimento para vocês. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus caros amigos, muito boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos já no finzinho do capítulo 23, Estranha Moral. E nós vamos dar início hoje aos itens de 9 em diante, cujo título é Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, do item 9 e o item 10, Kardec reproduz aqui alguns versículos dos evangelhos, primeiramente um versículo de Mateus e no outro um versículo de Lucas, explicitando a passagem que constam essas palavras de Jesus. Então diz assim Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. No item 10, ele reproduz aqui um texto do capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, versículos 49 a 53. Vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto apressado de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Por essas palavras de Jesus, realmente, a gente volta a falar do título deste capítulo 23, Estranha Moral, né? Que, em princípio, quem poderia esperar de Jesus essas palavras, né? De causar divisão, não vim trazer a paz. Ora, o tempo todo que nós estudamos os evangelhos de Jesus, ele é uma pessoa pacífica, como ele diz, é humilde, manso. Então, como ele agora diz que não veio trazer a paz, veio trazer a divisão, veio para lançar fogo à terra. Então, em princípio, parece até uma contradição. Por isso que, se tem, e com certeza tem, um fundo moral nessas palavras, nós temos que escarafunchar muito para descobrir, porque, em princípio, é uma moral estranha, como Kardec ressalta aqui, dando este nome ao capítulo. Assim como os outros que nós estudamos aqui nos programas antecedentes a este. Então vamos ver como Kardec se posiciona e nos esclarece a respeito deste tema. Diz aqui Allan Kardec: será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, logo ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre o esposo e a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho preço de que ele se acenda, tenho pressa, de que ele se acenda.
Tais palavras não estarão em flagrante contradição com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas a forma, um tanto equívoca, não exprime com exatidão o seu pensamento, o que fez com que muitas pessoas se enganassem quanto ao verdadeiro sentido delas. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, uma vez que Jesus não poderia desmentir-se. Kardec pede que nos retornemos ao capítulo 14, item 6. Vamos ver o que diz aqui o capítulo 14, item 6. Aqui ele trata daquela história de quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Também parece uma coisa contraditória, e nós já estudamos isso, a quem ele se referia quando falava isso. Então, tem que ter alguma explicação mais lógica, que alcance o nosso raciocínio. Segue Allan Kardec: toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma só que se tenha estabelecido sem lutas. Então já começa Kardec a esclarecer. Porque fatalmente, quando Jesus diz que ele veio trazer, não veio trazer a paz, veio trazer a divisão, que ele veio pôr fogo na terra, ele não está se referindo a ele, pessoa, Jesus Cristo, intitulado por ele mesmo o Filho do Homem, o Filho de Deus, que veio fazer um trabalho amando do seu Pai que está no céu. Ele não está se referindo à pessoa dele, mas sim ao que ele trouxe, a sua doutrina, seu pensamento, que mesmo sendo uma doutrina, um pensamento de amor, eventualmente causarão esse tipo de conflito. Então já começamos a entender, se tirarmos essa referência da pessoa de Jesus, mas a sua doutrina, aos seus ensinamentos, já fica um pouco mais claro. Como diz Kardec, toda ideia nova, ou seja, a doutrina de Jesus é uma ideia nova, é o Evangelho, não é? É uma boa notícia, é uma notícia nova. Forçosamente encontra oposição, e não há só uma que não se tem estabelecido sem lutas. Então, uma ideia nova fatalmente vai encontrar oposição àqueles que estão agarrados às ideias antigas, às ideias velhas. E para essa nova ideia se estabelecer, vai haver lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Exatamente, como a ideia nova, ela causa tumulto naquelas ideias velhas, e aqueles que estão agarrados às ideias velhas. E quanto maior é a previsão do benefício, da melhoria que essa ideia vai causar, mais resistência ela encontra. Porque fere numerosos interesses que estão estabelecidos. Se for notoriamente falsa, se a julgam sem consequência, ninguém se alarma e deixa-na passar, certo de que lhe faltará vitalidade. Lógico, se a ideia é falsa, não tem alicerce, não tem base, não tem coerência, essas pessoas estão agarradas às ideias velhas, não se incomodam, porque sabem que aquilo vai passar, porque não tem base. É mentira. É uma falácia. Então, eles não se preocupam, porque sabem que o tempo vai derrubar aquilo. Agora, se porém é uma ideia verdadeira, está assentada em bases sólidas, se lhe prevê o futuro, um secreto sentimento adverte seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas cuja manutenção se empenham. Atire-se então contra ela e contra seus adeptos. Ora, quando eles pressentem que essa ideia nova é boa, tem base, vai convencer as pessoas vão mudar suas atitudes em função do que essa ideia nova está trazendo, então vai incomodar eles, que estão estabelecidos nas coisas velhas.
Eles têm esse pressentimento e aí já começam a lutar contra essa ideia nova. Isso acontece não só com a ideia de Jesus, mas com qualquer ideia que tente se estabelecer e que vai mexer com coisas estabelecidas, privilégios, né? Mordomias, atitudes. Eles não querem mudar aquilo em que eles se dando bem. Então a ideia nova incomoda, tem que ser combatida. Em último caso, eles vão levar à morte até aquele que trouxe a ideia, que foi o caso de Jesus. Eles estavam combatendo a ideia de Jesus, as proposições de Jesus. Estavam incomodando. Então eles achavam que, eliminando Jesus, as ideias iam se acabar. Foi um ledo engano, né? Assim, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera de seus adversários. Exatamente. Quando essa medida da importância que tem essa ideia nova, dos resultados que essa ideia nova encontra, na emoção que ela causa, que ela provoca nas pessoas, gera violência da oposição. Aqueles que não estão convencidos nem contentes com a mudança, querem que permaneça o status quo. Por isso que Jesus está dizendo, eu não vim trazer a paz. Quer dizer, as minhas ideias não vieram trazer a paz. Elas vão trazer conflito. Então, dentro de uma casa tem 5 pessoas, se 2 estão a favor da ideia nova, 3 estão agarradas nas ideias velhas. E vai ter confusão. Que aqueles que estão agarrados às ideias velhas não vão querer largar o osso de jeito nenhum. Isso acontece aqui hoje em dia. Não só com religião, mas como política. Mudanças que a sociedade precisa passar e muita gente não quer que mude, porque se mudar, vão perder seus privilégios. Isso acontece em todo canto, aconteceu em toda época, não seria diferente com as ideias de Jesus. Mas a ideia dele é tão boa que está persistindo até hoje, há 2000 anos ela está aí, cada vez mais ganhando adeptos, mesmo mal compreendida, mal praticada, mas são ideias tão fortes que não conseguem derrubá-la. Tem hoje em dia muito movimento aí contra as ideias do cristianismo. Tem pessoas dessa geração que não admitem, não aceitam, porque as ideias de Jesus incomodam, forçam você a pensar que as suas atitudes não estão boas, que você tem que mudar. Como as pessoas não querem mudar, é melhor tentar acabar com o cristianismo. Então aí, vocês pegam aí as notícias que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, nesses países que se julgam avançados, que têm o IDH muito alto, estão lá, tentando acabar com o cristianismo, porque estão sentindo que as pessoas que adotam o cristianismo e seguem o cristianismo não vão participar dessa confusão que estão arrumando. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, certos de que, matando um homem, matariam a ideia, o que eu estava falando. Eles queriam combater aquela ideia, porque os fariseus, os escribas, os sacerdotes iam ver que seu castelinho de mordomias, de privilégios, iam ser derrubados. Então, vamos combater essa ideia. Como? Mata o cara que trouxe a ideia. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados, na face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Kardec está indo no ponto. Aqueles que defendiam o status quo não estavam defendendo por convicção religiosa, por convicção moral, não, a minha moral lá da mitologia, dos deuses mitológicos, dos deuses pagãos, aquela moral é muito boa, muito verdadeira, essa moral nova trazida pelos cristãos, por Jesus, por o Deus único, amar a Deus, amar o próximo, isso está errado. Não, eles não estavam combatendo a doutrina nova de Jesus por suas convicções religiosas.
estavam combatendo por seus interesses pessoais. Seus interesses que estavam sendo mexidos. Eles não estavam nem aí para religião pagã, que tinham que adorar Deus A, Deus B, Deus C. Faziam aquilo mecanicamente, só por fazer. Mas convicção religiosa não tinham. Eles tinham os interesses que estavam sendo mexidos pela nova proposta trazida pelo Cristo. Então, seguindo aqui, lutas das mais terríveis esperavam aí os apóstolos, ou seja, quando se implantou em Roma as ideias do cristianismo, mexeu com tudo lá, com as estruturas, e eles tinham que combater de como? Lutando contra os cristãos, lutando realmente, guerra, destruição, morte. Então, os apóstolos que foram para pregar as ideias do Cristo sofreram muito, e a história está aí, que não nos deixa mentir. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e triunfou, porque como verdade superava as suas antecessoras. Exatamente. Quando a ideia é verdadeira, por mais que se combata, a verdade vai prevalecer, pode levar séculos. É o mesmo caso da ideia da Terra ser o centro do universo, como propunha os filósofos da época, desde o tempo de Ptolomeu, no século I, propondo que a Terra era o centro do sistema universal, que todo girava em torno da Terra, o Sol, os planetas, tudo. Isso perdurou até 1500 e pouco, 1600, até o século XVII, 1600 anos. E quem pensasse contra era eliminado, porque estava contra as ideias que o próprio cristianismo, entre aspas, representado pela igreja, propunha. Então eram os cristãos agindo como aqueles que no começo agiam contra eles. Mas não adiantou. Calaram o Copérnico, calaram o Galileu, Giordano Bruno, mas não adiantou. A ideia de que o Sol é o centro do nosso sistema planetário, nem é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol. O sistema é heliocêntrico, o Sol que é o centro. Acabou triunfando. Veio Newton, veio Kepler e mostraram, então tiveram que aceitar. Mesmo assim, só agora, no século XX, é que a igreja admitiu que Galileu não devia ter sido excomungado. Aboliram lá a condenação dele. 400 anos depois. Você vê como é, mas a ideia verdadeira não tem como contestar isso. E prevalece, assim são as ideias do Cristo. Elas estão prevalecendo e vão prevalecer, quer essas pessoas queiram ou não. Então segue Kardec aqui. É de se notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já havia entrado em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, havia desaparecido, apenas o interesse pessoal sustentável. Estou dizendo, aquelas pessoas não tinham convicção religiosa nem moral. A convicção de manter como está, porque estou me dando bem, vida que segue. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais quanto mais convincentes são os raciocínios que lhes são opostos, e quanto mais demonstram o erro em que incorrem. Sabe perfeitamente que está errado, mas isso não o abala, porque não possui na alma verdadeira fé. O que mais teme é que a luz abra os olhos dos cegos. Esse erro é proveitoso, razão porque sempre se agarra a ele e o defende. Então as pessoas sabem que estão erradas, mas não querem admitir porque vão ter que abrir mão dos seus privilégios. Isso acontece até conosco, espíritas que pregamos alguma coisa que as pessoas não querem admitir, mesmo estando evidente que o que nós pregamos está correto. Eles não querem ceder. Então inventam os argumentos mais estapafúrdios, mas isso aí vai acabar sucumbindo. Sócrates não ensinava também uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto.
O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado, embora nem todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois já começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Kardec nos remete aqui à introdução que trata da correlação das ideias de Sócrates e Platão com o Espiritismo, lá no item 4 da introdução. Então vocês veem que o paganismo, aquelas ideias já estavam sucumbindo. Como religião, como moral, não existia mais. Prevaleciam os interesses pessoais, os interesses do Império Romano, daqueles povos que estavam dominados. Os interesses pessoais somente. Então, era a época exata de vir o cristianismo começar a assentar suas bases. Passados esses 20 séculos, o cristianismo está forte, continua forte. Mesmo agora sendo combatido aí ferozmente por aqueles que se incomodam com o que prega o cristianismo, vai prevalecer, vai vencer, assim como o espiritismo vai prevalecer, porque a ideia da razão, a ideia da lógica, ninguém pode combater, como eu digo sempre brincando, ninguém pode lutar contra a matemática, contra os números, contra a conta. Vai enganar a conta, vai dar errado. Não tem como, a conta vai bater e acabou. Mas não adianta. O espiritismo é a matemática, as pessoas vão ter que entender isso. Ele é o cristianismo explicado à luz da razão, da modernidade e da atualidade. É simples assim. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui e no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda a esses itens, que vai do 15 ao 18, tratando ainda do mesmo assunto que nós tratamos hoje. Essa história de Jesus dizer que não vim trazer a paz, mas a divisão. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.